Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Ovos Josidite. Coma ovos e ganhe força. Olá, seja bem-vindo ao Encontro Semanal. No programa de hoje você acompanha a mensagem de Dom Washington Cruz, arcebispo metropolitano de Goiânia, sobre o Dia dos Pais, e a segunda reportagem da série Vocações sobre a vida consagrada. Conheça também a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora de Leopoldo de Bulhões. Começa agora o nosso encontro semanal. Ser pai é assumir uma responsabilidade divina e eterna. É imitar o Divino Pai Eterno no seu amor por nós. Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado, um por um ele afagava. No segundo domingo do mês de agosto se comemora o Dia dos Pais. A data é um momento de confraternização e oração muito especial para todas as famílias. O publicitário Edmário da Silva fala sobre sua definição pessoal de ser pai. Olha, ser pai para mim, primeiro é uma dádiva de Deus. E eu acho que nós somos escolhidos para essa missão. Ser pai é uma missão, porque Deus nos confia a missão de cuidar dos nossos filhos. E eu sinto muito agraciado e muito agradecido a Deus por essa oportunidade de ser pai. Porque eu convivo com muitas pessoas que têm esse desejo, que têm esse sonho, mas ainda não conseguiu realizar. E graças a Deus, Deus me deu essa graça. Eu agradeço Ele todo dia e peço a graça de poder educar os meus filhos na sua presença, ensinando ele os caminhos de Deus, ensinando o meu filho a ser um bom cristão, a ser um bom cidadão, a ser uma pessoa de bem, que ele possa fazer a diferença nesse mundo. São José é para a Igreja Católica um exemplo a ser seguido, por propagar o ensinamento do amor fraternal, desde o silêncio do seu coração em aceitar o desejo de Deus para a sua vida. Olha, eu acho que eu sou muito carinhoso com meu filho, porque eu sempre sonhei em ter uma família, e quando meu filho nasceu, que eu pude pegar ele nos braços, foi uma sensação assim que eu não tenho palavras para descrever. Então eu tento ser o máximo carinhoso com ele, tento estar sempre presente, brincando, para que ele também possa ser carinhoso com as outras pessoas. Porque eu acho que a gente não tem como dar amor se a gente não recebe amor. Então eu amo muito meu filho e faço tudo para que ele se sinta amado e através desse amor ele possa levar o amor para as pessoas que vai conviver com ele. Edmário é pai de Davi, de 1 ano e 6 meses. Esse ano ele comemora o segundo Dia dos Pais e expressa a sua alegria em comemorar a data com o seu filho. Eu acho que não tem palavras para explicar o Dia dos Pais, porque eu sempre comemorava o Dia dos Pais com alegria, mas quando a gente passa a ser pai, essa alegria transborda mais ainda no nosso coração. E o desejo que a gente tem é que todos os pais possam experimentar essa alegria, né? Todos os homens, né, que desejam ser pai possa experimentar essa alegria de um dia celebrar o Dia dos Pais com os seus filhos. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Gloria in excelsis Deo. Houve um tempo em que na igreja se dizia que o Espírito Santo era o Deus desconhecido. Se falava muito do Pai e do Filho, o Espírito Santo ficava na penumbra, na sombra. Hoje estamos convencidos de que o Deus desconhecido é o Pai. E, por divina providência,
a partir aqui do coração do Brasil, do Centro-Oeste, e a partir do povo simples, nasceu esta devoção a divino ao Pai Eterno, este despertar, este interesse pela figura do Pai. Por quê? Porque nós vivemos num mundo órfão da verdade. A presença paterna na vida dos filhos é muito opaca, muito tênue. E é preciso então voltar a repropor, a redescobrir a figura do Pai, porque todos nós viemos do Pai Eterno, do qual os pais em casa são sinal. A pessoa que tem um pai, que tem um bom pai, tem condição de ter mais fé em Deus o Pai. Agora, claro que a figura do Pai é apenas um sinal do Pai Eterno. O Pai Eterno pode também dispensar isso. E de fato acontece que muita gente não tem pai, mas buscando a Deus, encontra em Deus o seu Pai, não passando pela mediação do Pai humano, vai diretamente ao Pai dos céus e através do Pai dos céus chega a conhecer o Pai na terra, os pais humanos. Muita gente volta a amar, a apreciar seu pai, sua mãe, porque no plano de Deus, na visão de Deus, pai e mãe são a mesma coisa. Pai e mãe são a origem do homem. Al hablar de las familias, muchas veces me viene a la cabeza la imagen de un tesoro. El ritmo de la vida actual, el estrés, la presión del trabajo y también la poca atención de las instituciones puede poner a las familias en peligro. No es suficiente hablar de su importancia. Es necesario promover medidas concretas y desarrollar su papel en la sociedad con una buena política familiar. Pidamos para que las grandes opciones económicas y políticas protejan a la familia como el tesoro de la humanidad. Hoje, no quadro As Razões da Fé, temos um vídeo enviado por Ana Carolina Vieira, da paróquia São Sebastião de Bonfinópolis. Padre, por que a ordem é um sacramento e a vida consagrada não é? Quero saudar o Padre André e todos os paroquianos da paróquia São Sebastião de Bonfinópolis. Para você também, Ana Carolina, um abraço especial. Sua pergunta é muito pertinente, principalmente neste mês de agosto, que recordamos a importância da vocação. Além do matrimônio, existe também as vocações de especial consagração, como o sacerdócio, vivido no sacramento da ordem, e a vocação religiosa, pela profissão dos votos de pobreza, obediência e castidade, segundo um carisma específico. A ordem é um sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo aos seus apóstolos continua a ser exercida na Igreja até o fim dos tempos. É, portanto, o sacramento do ministério apostólico. Comporta 3 graus: o episcopado, o presbiterado e o diaconado. Para começar a responder a sua pergunta, é necessário entender o que significa sacramento.
O sacramento é o sinal visível das realidades escondidas da salvação. São instrumentos pelos quais o Espírito Santo difunde a graça de Cristo, que é a cabeça da Igreja, que é o seu corpo. A Igreja contém a graça invisível que ela significa e a comunica a nós. Eles são sinais sensíveis que, por palavras e ações, se tornam acessíveis nos nossos dias. Os sacramentos realizam de modo eficaz a graça que significam. Por isso podemos dizer que o sacramento da ordem torna o homem, nos determinados graus que o compõem, configurado a Cristo e capaz de agir por palavras e ações na sua pessoa. Esta realidade se dá por meio de um sinal ao qual chamamos de sacramento. Por outro lado, a Santa Mãe Igreja instituiu sacramentais, que são sinais sagrados pelos quais os homens se dispõem a receber o efeito principal dos sacramentos, ou seja, torna o ser humano mais aberto à ação de Deus. A vida consagrada é um sacramental e não sacramento, pois predispõe o batizado a viver de modo mais arraigado as graças sacramentais do batismo. Pela profissão dos conselhos evangélicos, pobreza, obediência e castidade, não se vive uma realidade escondida nos sinais, mas antecipa na terra a realidade que todos os fiéis viverão com Cristo no céu. Participe também do quadro As Razões da Fé. Envie para nós um vídeo com a sua pergunta para o WhatsApp do programa Encontro Semanal 99174 9290. Neste programa você vai conhecer a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora de Leopoldo de Bulhões, sua história e vida pastoral. Acompanhe a reportagem de Larissa Costa. A paróquia Nossa Senhora Auxiliadora pertence ao Vicariato de Silvânia e está localizada na Praça Dom Bosco, em Leopoldo de Bulhões. A nossa paróquia foi criada pelos padres salesianos de Silvânia. O padre Lancísio foi o fundador e criador da nossa primeira capela, depois construiu a igreja que é hoje e colocou, os salesianos colocou o nome como padroeira nossa, Nossa Senhora Auxiliadora, uma dedicação aos salesianos, e a nossa praça central colocou o nome de Praça Dom Bosco para homenagear Dom Bosco. A cidade, que inicialmente se chamava Pindaibinha, progrediu com a chegada da Estrada de Ferro. Em 1931 foi elevada à categoria de distrito com o nome Leopoldo de Bulhões e em 1948 foi a sua emancipação. Atualmente a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora é administrada por Padre André. Ele é um sacerdote diocesano e missionário polonês e está há 1 ano e meio na Arquidiocese de Goiânia. Sou missionário, sou polonês e já aqui no Brasil, eu acho que 13 anos já estou no Brasil trabalhando como missionário. Sou um missionário Fideum Domini, que quer dizer dar fé das outras dioceses, sou um diocesano. Como passei aqui no Brasil, na verdade, foi a minha escolha, que o bispo deixou para mim escolher onde eu quero ir. Perguntei que pode ser Brasil, ele falou, não tem problema, então foi Brasil a minha escolha. Na paróquia, a catequese é a base de toda a vida pastoral. Ela orienta e ilumina a igreja e a história pessoal de quem ensina a fé. É uma alegria muito grande, sabe, estar servindo a Deus. Eu já vou para quase 9 anos nessa paróquia, com muita alegria. O que eu posso fazer, eu tenho a ajuda das minhas colegas todinhas, sabe? É gratificante demais mexer com essas crianças aqui na igreja. É um amor tão grande que nada me impede de estar aqui, sabe? Eu acho muito gratificante. Eu comecei aqui tem alguns meses, uns 5 meses, e eu não imaginava a bênção que seria essas crianças. Dentre os diversos serviços pastorais, a paróquia procura trabalhar com a juventude de Leopoldo de Bulhões e de Bonfinópolis, onde Padre André também é pároco. A juventude aqui está um trabalho de ressurgimento para trazer a juventude para cá. Com o trabalho da comunidade e paróquia de Bonfinópolis, houve um entrosamento em uma parcela da juventude, onde na Semana Santa houve um retiro entre os jovens daqui
e dos jovens de Bonfinópolis. Foi muito bom essa aproximação das duas paróquias. A Pastoral da Comunicação está em processo de instituição na paróquia. Isabelle Gléria é secretária e há 2 anos realiza o trabalho de comunicação como forma de manter o arquivo memorial da paróquia. Há uns 2, 3 anos atrás, eu comecei a tirar foto para ter o arquivo para o padre. E daí, então eu continuei seguindo com tirar fotos da igreja, para algumas atividades. Das comunidades, eu também acompanho as comunidades nas festas, nas atividades que tem na comunidade, sempre que o padre vai, eu vou acompanhando, sempre vai mais alguém acompanhando para tirar foto, para ajudar, para tirar as dúvidas que a comunidade tem em relação à igreja. Ovos Josidite, qualidade e saúde para a sua vida. Em Fátima, Nossa Senhora revelou aos pastorinhos a necessidade de rezar o terço todos os dias. Rezar o terço é aproximar-se da Mãe e, assim, aproximar-se de Deus. Rezemos sempre sem cessar, para que muitos se aproximem de Cristo, nosso Senhor, ouçam sua voz e respondam ao seu chamado. Assim, cada dia mais, a Igreja terá sacerdotes segundo o coração de Jesus. Vale a pena dizer sim a Ele. No quadro Arquidiocese Entrevista, Gabriela Rodrigues conversa com o diácono Rodrigo Lacerda, coordenador da Pastoral Vocacional da Arquidiocese de Goiânia. Diácono, o que é vocação? Vocação, a gente entende, em primeiro lugar, é o chamado de Deus para cada pessoa, né? Cada um de nós veio a este mundo, não por acaso, mas Deus tem um propósito para cada um de nós. Então, a vocação, em primeiro lugar, é o que cada um de nós recebe no batismo. Todos nós, cristãos, somos chamados a ser santos. Mas o modo como cada um de nós vai ser santo durante a vida, o modo que vamos corresponder a esse chamado de Deus, é a nossa vocação específica, aquele chamado que é o sentido para a minha vida. Isso também nós chamamos de vocação. Quais são os tipos de vocação? Em primeiro lugar, quando nós somos batizados, nós somos chamados de leigos, somos leigos. A vocação a se doar no mundo, ser sal da terra, luz do mundo, fazer com que aquela realidade temporal, realidade do mundo se torne cristã. Essa é uma vocação que a gente chama de leiga. E os leigos podem ser tanto solteiros, como também ser chamados, vocacionados ao matrimônio. Então, o matrimônio também é uma vocação. Além dessa vocação, que é a mais comum, que nós vemos, né, todos nós saímos de uma família, temos a vocação de especial consagração, as vocações de especial consagração. Temos a vocação sacerdotal. Em primeiro lugar, Cristo que disse aos apóstolos, fazer isto em memória de mim, na última ceia. Então, na última ceia, Jesus instituiu a Eucaristia, instituiu o sacerdócio ministerial. Mas, além disso, durante a caminhada da Igreja, o Senhor, pela ação do Espírito Santo, foi chamando homens e mulheres para segui-lo de um modo bem específico, que a gente chama de carismas. Em torno dessas pessoas nasceu uma nova vocação, vocação religiosa, que, lógico, é uma imitação de Cristo mesmo, mas está ligada muitas vezes a um carisma de um fundador, de uma fundadora. Então, se a gente for resumir, né, os tipos de vocação, vocação leiga, que seja solteira ou matrimonial, vocação sacerdotal,
e a vocação religiosa, né, a vida consagrada, que tem assim, um universo dentro também, muitas vocações dentro da vocação religiosa. Diácono, para os jovens que ainda estão em dúvida sobre a sua vocação, tem um atendimento especial? A pastoral vocacional, em primeiro lugar, tem uma ligação com a paróquia. Então, um jovem que tem dúvida, é muito bom que ele procure o padre da sua paróquia. Mas, além disso, nós temos encontros, por exemplo, na Sagrada Família, toda sexta-feira, na Paróquia Sagrada Família, Santuário Sagrada Família, temos o atendimento das 6 às 9 da noite, né? Além disso, quem entra em contato conosco, seja entrando no nosso site, vocacionalgoiania.com.br, seja nos contactando pelo WhatsApp, que tem também lá no site, né, o WhatsApp da pastoral, nós marcamos uma visita, seja na paróquia ou em algum outro lugar, né? Então, alguém que esteja em dúvida pode entrar em contato conosco, seja pelo site, pelo WhatsApp, ligando no centro vocacional, que nós entramos em contato e encaminhamos seja para a paróquia, para alguma congregação religiosa, ou então chamamos para o nosso encontro vocacional. Muito obrigada, diácono. De nada. Acompanhe essa e outras entrevistas no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Até a próxima. A alegria da minha juventude, subo silenciosamente. Na direção espiritual de hoje, vamos tratar sobre a constância, a quarta virtude aliada à fortaleza. A constância no esforço consiste em lutar e sofrer até o fim, sem se entregar ao cansaço, ao desalento ou ao desânimo. A experiência nos mostra de modo claro que depois de esforços repetidos, a alma se cansa de praticar o bem ou se enfastia em ter que conservar constantemente a vontade sob pressão. Esta é uma observação de Santo Tomás de Aquino. Esta virtude se tornará sólida somente pela provação do tempo e por hábitos profundamente estabelecidos. Esse sentimento de cansaço produz muitas vezes o desânimo. O aborrecimento que se experimenta em renovar os esforços desenvolve as energias da vontade, que por sua vez produz um certo abatimento moral ou desalento. Neste caso, os prazeres da vida ou a saudade por estar privados deles voltam à tona e a alma se deixa conduzir ao sabor de suas más tendências. Para reagir contra esta fraqueza, em primeiro lugar é necessário nos lembrar que a perseverança é um dom de Deus que se obtém pela oração. Devemos, no entanto, pedir este dom com persistência em união com Jesus, que foi constante até a morte, e por intercessão daquela que chamamos amorosamente de Virgem Fiel. Além de pedir o dom da perseverança, é necessário renovar as convicções sobre a brevidade da vida e a herança eterna que vai coroar os nossos esforços. Se temos toda a eternidade para descansar, vale a pena fazer alguns esforços e passar algumas contrariedades na terra. E, por fim, nos dispor corajosamente ao serviço de Deus com um novo ardor, sempre nos apoiando à graça de Deus Todo-Poderoso. Apesar de nossas tentativas quase sempre ter poucos resultados, devemos nos lembrar que Deus nos exige o esforço e não o resultado. Porém, nunca nos esqueçamos que temos às vezes necessidade de repouso e consolação. A constância não exclui o descanso legítimo. Devemos tê-lo em conformidade com a vontade de Deus. No segundo episódio da série Vocações, você vai assistir a uma reportagem sobre a consagração religiosa. Irmã Sirlene Almeida, da Congregação das Irmãs Ursulinas de São Carlos, fala da sua experiência vocacional. A vida religiosa faz parte do mistério da Igreja. É um dom que ela recebe de seu Senhor e que oferece como um estado de vida permanente ao fiel chamado por Deus na profissão dos conselhos. A profissão perpétua é mais uma etapa, conclusa,
é um sim com alegria, um sim livre, que me ajuda a ver as etapas já feitas, mas também me ajuda a perceber que realmente esse é o caminho que Deus, né, escolheu para mim, e que graças a Ele, a momentos de oração, eu pude compreender realmente o que Ele queria e dizer esse sim agora é só a confirmação daquele projeto, daquela semente que Deus já tinha colocado no meu coração. Durante as etapas de formação, irmã Sirlene Almeida foi convidada pela Congregação das Irmãs Ursulinas de São Carlos a realizar trabalho pastoral e missionário no estado do Amazonas. No segundo ano de noviciado, a congregação me fez uma proposta de ir no estado do Amazonas, a estar ali e trabalhar um pouco com as irmãs, né, para poder ver se realmente essa era a vontade de Deus e também era aquilo que Deus queria de mim. Então pude fazer uma grande experiência no estado do Amazonas com alguns ribeirinhos, com pessoas de outra cultura, né, também com indígenas. Então foi uma experiência vivida com muita intensidade, né, e também foi uma experiência muito linda. O carisma das Irmãs Ursulinas de São Carlos está ligado à educação e à valorização da pessoa. A consagração a Deus é um sinal na igreja. Por isso a sua consagração nos enche de alegria, porque ela é este sinal na vida de tantas comunidades que você já conheceu e comunidades que você ainda conhecerá. Este sinal de que Deus se lembra deles. Seja lá no meio da selva de pedras, seja lá no meio da selva amazônica. As pessoas vão pela sua presença sentir, Deus se lembrou de nós, Deus gosta da gente. A vida consagrada é um sinal especial do mistério da redenção. Uma vida seguindo e imitando a Cristo mais de perto. A cada pessoa que eu trabalhei, cada pessoa que vinha ao meu encontro, né, me ajudava a ver realmente o rosto de Deus naquela pessoa, né, naquele indígena sofrido, até mesmo naquele peruano, naquele colombiano, porque é uma cidade de fronteira, me fez mesmo ver o rosto de Deus e poder dizer: aqui é a nossa missão, né? Aqui é o nosso lugar de missão, aqui é o lugar onde eu posso encontrar a Deus, né? Em todos os lugares a gente pode encontrar, porém, se você vive a missão com essa intensidade, com essa alegria, se percebe melhor junto com aquele povo que mais sofre. Seguir na vida religiosa é vivenciar o amor de Deus com mais intensidade e se realizar no auxílio ao próximo. Realmente vale a pena escutar o coração e deixar Deus falar e seguir aquilo que Deus quer, porque aí está a verdadeira felicidade. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu, belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga de amor, de amor. Chegamos ao final do nosso encontro, mas você pode nos acompanhar pelas redes sociais, Facebook e Instagram e ainda assistir todas as edições do programa no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Quero desejar a todos um feliz Dia dos Pais e, por intercessão de São José, Deus abençoe você e toda a sua família. Nos vemos na próxima semana no nosso encontro semanal. Beijo a tua paixão, que me liberta das minhas paixões. Beijo a tua cruz, que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo teus cravos, tuas mãos, que apagam o castigo. No próximo encontro você vai ver a mensagem de Dom Washington Cruz sobre a Semana Nacional da Família e a terceira reportagem da série Vocações, o Matrimônio. Participe você também do programa Encontro Semanal, todo sábado às 8h30 da manhã e às 17 horas aqui na PUC TV.
Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Ovos Josidite. Coma ovos e ganhe força.